Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre o caso Antônio Vinícius Gridsbach. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve-se e ativa o sininho, é de graça e faz toda a diferença pro canal. Respira fundo e vem comigo. O dia 8 de novembro de 2024, no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi palco de um crime chocante. Antônio Vinícius Lopes Gridsbach, empresário de 38 anos e alvo de investigações por lavagem de dinheiro ligada ao PCC e CV, foi alvejado a tiros. Em meio a uma rede complexa de corrupção e lavagem de dinheiro, Antônio Vinícius Lopes Gridsbach, um empresário de 38 anos, foi alvejado a tiros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro de 2024. Investigado por envolvimento com o PCC e CV, ele havia anunciado seu acordo de delação premiada apenas 8 dias antes da tragédia. A investigação do assassinato de Antônio Vinícius Gridsbach revelou uma teia de suspeitas e conexões obscuras, levando a diversas linhas de apuração. Entre os principais indícios, o carro Volkswagen Gol preto abandonado em uma favela próxima ao aeroporto chamou a atenção pela presença de munições de fuzil e um colete balístico dentro do veículo. A namorada de Gridsbach, em depoimento à polícia, afirmou ter fugido do local durante o tiroteio levando consigo a mala contendo os pertences valiosos do empresário. O que se tornava mais intrigante era o fato de Gridsbach estar envolvido em um acordo de delação premiada com o Ministério Público após denunciar policiais civis por corrupção e extorsão. Essa revelação, feita apenas 8 dias antes do assassinato, levantava a suspeita de que Gridsbach pudesse ter sido alvo devido à sua cooperação com as autoridades. A possibilidade de vingança de criminosos ou até mesmo um complô dentro da própria polícia ganhava força diante dos fatos. A cena do crime no aeroporto apresentava detalhes perturbadores, levantando suspeitas de uma execução planejada. As autoridades investigaram e encontraram pistas importantes na cena do crime. O carro usado nos crimes, um Volkswagen Gol preto, foi encontrado abandonado em uma favela próxima ao aeroporto, com munições de fuzil e um colete balístico dentro do veículo. Gridsbach era suspeito de lavar dinheiro do PCC e CV por meio da compra de imóveis e criptomoedas. Seu acordo de delação premiada com o Ministério Público, anunciado apenas 8 dias antes do assassinato, pode ter sido a motivação para a execução. A investigação busca desvendar as verdadeiras intenções por trás da morte de Gridsbach. O ocorrido no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos abriu uma ferida profunda na sociedade brasileira. A morte de Antônio Vinícius Lopes Gridsbach, empresário de 38 anos investigado por lavagem de dinheiro ligada ao PCC e CV, foi apenas o mais recente capítulo de um drama que envolveu corrupção, extorsão e violência. A denúncia feita pelo empresário, apenas 8 dias antes do ataque, revelou uma possível conexão entre suas atividades ilegais e a força policial. As investigações apontam para uma rede complexa de relações corruptas que envolve políticos, policiais e criminosos. O caso Gridsbach levanta sérias questões sobre a segurança pública no Brasil e a necessidade urgente de medidas eficazes para combater a corrupção e o tráfico de drogas. Após o ataque, um Volkswagen Gol preto foi encontrado abandonado em uma favela próxima ao aeroporto. Dentro do veículo, os investigadores encontraram munições de fuzil e um colete balístico, indicando a premeditação do assassinato e a participação de indivíduos com experiência criminal.
O empresário era um homem que construiu seu império imobiliário sobre uma base sombria. Segundo as autoridades, ele utilizava o ramo imobiliário para lavar dinheiro do PCC e CV, investindo em imóveis e criptomoedas como forma de ocultar a origem ilícita dos recursos. A busca pela verdade no caso Gritzbach é uma corrida contra o tempo. A complexidade das relações entre o crime organizado, a polícia e os negócios do empresário aponta para múltiplas motivações. O que se tornou claro é que a violência implacável e as conexões entre o crime organizado e autoridades demonstram a fragilidade do sistema de justiça e a necessidade urgente de medidas eficazes para combater a corrupção e o tráfico de drogas. A investigação do assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach foi marcada pela busca por conexões entre a morte e as atividades criminosas do empresário. A presença de munições de fuzil e um colete balístico no carro Volkswagen Gol preto abandonado em uma favela próxima ao aeroporto sugeria que o crime não foi obra de um bandido qualquer, mas sim de alguém com experiência em violência organizada. A denúncia de Gritzbach contra policiais civis por corrupção e extorsão apenas 8 dias antes do assassinato criou uma rede complexa de suspeitas que se espalhavam como um véu sobre o crime organizado brasileiro. O caso levantava questões sobre as conexões entre Gritzbach e a polícia, bem como sobre as motivações por trás do assassinato. A busca pela verdade no caso Antônio Vinícius Gritzbach era uma corrida contra o tempo, em meio à teia de relações corruptas e suspeitas que envolviam facções criminosas e autoridades. O caso de Antônio Vinícius Gritzbach revelou uma complexa teia de relações entre crime organizado e polícia. O empresário investigado por lavar dinheiro para o PCC e CV havia anunciado seu acordo de delação premiada apenas 9 dias antes do assassinato. A presença de munições de fuzil e um colete balístico em um carro Volkswagen Gol preto abandonado em uma favela próxima ao aeroporto chamou a atenção para a premeditação do crime. As autoridades buscavam entender as motivações por trás do assassinato, levantando sérias questões sobre a segurança pública no Brasil. O silêncio que se abateu sobre a investigação do assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach é assustador. O empresário havia denunciado policiais civis por corrupção e extorsão apenas 8 dias antes de sua morte, revelando uma possível conexão entre suas atividades ilegais e a força policial. A busca pela verdade no caso Antônio Vinícius Gritzbach é uma corrida contra o tempo, em meio à teia de relações corruptas e suspeitas que se espalham como um véu sobre o crime organizado brasileiro. O carro Volkswagen Gol preto encontrado abandonado em uma favela próxima ao aeroporto pode ser apenas a ponta do iceberg de um caso complexo que envolve lavagem de dinheiro, corrupção e violência. As respostas podem estar escondidas nas sombras, entre o mundo do crime organizado e as altas esferas da polícia. Um cenário de violência implacável envolvendo criminosos, policiais e negócios ilícitos foi revelado após o assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach. O empresário havia denunciado policiais civis por corrupção e extorsão apenas 8 dias antes de sua morte, aumentando a suspeita de que sua cooperação com as autoridades tenha sido um fator decisivo para seu assassinato. A complexa teia de relações entre o crime organizado e os negócios do empresário aponta para múltiplas motivações, levantando sérias questões sobre a segurança pública no Brasil. O caso também destaca a necessidade urgente de medidas eficazes para combater a corrupção e o tráfico de drogas. A revelação do acordo de Gritzbach com a polícia,
em que ele prometia colaborar com as autoridades em troca de leniência judicial, mexeu com os investigadores. Espero que esse vídeo sobre o caso Antônio Vinícius Grisbach tenha feito você pensar um pouco diferente sobre o assunto. Quero muito saber o que vocês acharam, então vai lá nos comentários e me conta. Bate o like e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente lê todos os comentários por aqui.